Fala pessoal, esse é o R20 News, o nosso resumo semanal das notícias e fatos que marcaram o mercado e trazendo aqui para vocês uma leitura aí dos fatos econômicos e como que andam esses cenários. Então vamos lá, quero já comentar aqui, essa semana o índice Bovespa, o nosso Ibovespa aí, ele meio que andou de lado, deu uma queda aí de 0,4%, freando aquela alta da semana anterior, dando ali, vamos dizer assim, deu uma puxadinha no freio. Ainda estamos em região de recorde nominal, ou seja, em termos de ponto, acima de 130 mil pontos, são novas fronteiras, né? Caminhos nunca antes navegados aí. Então, porém, como eu já comentava lá na semana passada, o índice estava impulsionado por uma notícia recente, né, do crescimento do PIB, muito legal, do varejo, mas logo eu acreditava em que 2 ou 3 semanas essa notícia positiva passaria o efeito e a gente voltaria à realidade dos fatos com os problemas que nós temos que resolver aqui no dia a dia, tanto no campo político como econômico. No entanto, foi cedo demais. Eu achei que estava sendo pessimista e fui otimista, né? Em uma semana a gasolina acabou. O dólar, por outro lado, né? O dólar aí semanal tá com uma queda de 0,6%, fechando a cotação em 5,06, né? R$5 mais ou menos. E isso representa aí um recuo do topo que o dólar marcou esse ano em 2021 de somente 14%. Ou seja, o dólar subiu pra caramba, marcou máximas e só recuou 14%. O índice subiu pra caramba e deu uma estabilizada. E isso não pode ser, né? A gente sabe que o dólar e o índice, né? Se as coisas vão bem, bolsa para cima e dólar para baixo. Não faz sentido o dólar estar marcando aí máximas, só recuou 14% mesmo com o índice subindo. Então isso sim, né? O dólar alto é um sinal de preocupação do mercado, é um sinal. O dólar, ele é um termômetro da economia, né? A taxa de câmbio quer dizer muita coisa. E o que a gente está passando? Inflação. Então, já vamos aí para o IPCA. IPCA, mais uma vez, infelizmente, tenho que trazer a notícia, subiu de novo, já está em 8,06% em 12 meses. Então, é só entrar lá no site do Banco Central, você tem essa informação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico do Broadcast, um terminal, para a gente dar uma comparada com esse IPCA na linha do tempo, anos anteriores, para a gente entender em que nível nós estamos do problema. Taxa Selic está mantida em 3,5%, tá o mercado, todos os economistas precificando que ela deve ir para 4,25% na próxima reunião. Por enquanto está em 3,5%, então se a gente pega o IPCA de 8,06, subtrai, né, de 3,5%, ou melhor, ao contrário, né, pega 3,5%, que é a taxa Selic, né, o rendimento da renda fixa, e subtrai de 8% de inflação, a gente tem um crescimento negativo se você deixar dinheiro em renda fixa, que rende Selic, CDI, poupança, no mínimo, você pode ter uma perda até maior, mas se for Selic, você vai ter uma perda de 4,56% ao ano. Juro real negativo no Brasil, absurdo, isso não deveria acontecer, realmente não deveria acontecer. E aí vamos agora para os dados da vacinação. Bom, de acordo com o terminal Broadcast, a gente tem aqui primeira dose acumulada em 52,7 milhões essa semana. Isso foi uma alta de 8% em relação à semana anterior. Então nós saímos de um total de 22% da população total de 211 milhões de habitantes aproximadamente. Então a gente saiu de 22% da população total para 24%. Avançamos 2% aí essa semana em relação à população total, mas isso a gente está falando de primeira dose. Se formos olhar a segunda dose, nós atingimos 23,5 milhões de pessoas e foi um crescimento de 2,73% em relação à semana anterior. Ou seja, a primeira dose avançou 8% e a segunda dose avançou 2%. Então a gente vê que a aceleração da segunda dose é menor do que a da primeira, né? Então a gente está conseguindo avançar um pouco melhor em relação à primeira dose, mas nem tanto em relação à segunda dose. Segunda dose, saímos de um total de 10,75% da população total para 11,13% da população total. Economia, vamos falar da economia. O efeito positivo
em relação ao crescimento do PIB, aquela notícia da semana anterior que surpreendeu o mercado, dados também do varejo, do comércio surpreenderam positivamente, foi um grande motivador, foi a primeira notícia boa em muito tempo, né, em muitos meses, foi um grande motivador para essa alta recente das ações. Muita gente aí, casas de análise já falando, agora vai subir, vai para 150 mil pontos. Lá na semana passada eu já falei, vai durar umas 2 ou 3 semanas, porque é uma notícia positiva? Sim, temos que reconhecer. No entanto, os fatos não mudaram. A vacinação avançou pouco, é um problema sério. Se a gente manter esse ritmo, vamos lá, a gente chegou em segunda dose 10% da população total, estamos na metade do ano. Se a gente mantiver o ritmo, vamos chegar no final do ano com 20% da população total. Então isso não é suficiente, até onde a gente sabe, para diminuir contaminação, né, e tudo mais. Então esse problema continua, não foi resolvido. Fora isso, temos problemas gravíssimos em relação ao orçamento do governo, né, gastos públicos, reformas que estão paradas, que deveriam estar sendo discutidas e votadas e aprovadas. Enfim, a coisa não mudou. Então, essa notícia por si só ela não era suficiente para manter, né, uma atratividade para as ações brasileiras, uma grande entrada de fluxo estrangeiro, não era suficiente. Eu até achei que estava sendo pessimista, estimando em 2, 3 semanas, mas eu fui otimista, o negócio durou uma semana, o efeito passou já, as ações que subiram bem já caíram, né, já estão voltando, e daqui a pouquinho a gente vai ver isso nos gráficos. Então, para piorar a situação, o que é mais triste, a inflação acelerou. Não é só que ela está aumentando, ela está acelerando, está subindo e acelerando cada vez mais. E isso é bem preocupante, tá? A inclinação da curva está assustando, eu já vou mostrar o gráfico aqui para vocês. Então, para o momento, em termos de economia, não tem nenhuma notícia boa, nenhum drive, nenhum motivador para que jogue essas ações para cima, façam elas crescerem, não tem esse motivador. Vamos mostrar aqui, né, a questão da inflação. Esse aqui é o broadcast, um terminal profissional de notícias do mercado financeiro e dados, pesquisas econômicas. A gente está aqui com o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA mensal ano a ano, Brasil. Olha só, puxando aqui lá desde 2011 até hoje, nós tivemos um grande pico de inflação aqui em 2015 com a inflação acima de 10%, quase 12%, e nessa época a gente tinha uma Selic a 14,25%, foi a maior Selic já registrada na história recente do Brasil. Então nós tínhamos aqui um ganho real, né, de 14 menos 12, vamos dizer aí 2% ao ano, e esse é dito juros nominal de equilíbrio, ou seja, é onde o Brasil está num juro de equilíbrio entre atratividade e crescimento econômico, atratividade para trazer dinheiro estrangeiro, trazer investimento. No entanto, era positivo, a gente tinha uma Selic acima da inflação. De lá para cá, a inflação desacelerou, a gente teve uma alta cíclica, sim, em 2018, 2019, e agora não é cíclico, os dados mostram, né? Então, o Banco Central está falando que é temporário, é passageiro, é cíclico. Não é, se fosse cíclico, tinha feito o mesmo movimento de 2018. Aumentou um pouquinho, já voltou a cair. 2019 aumentou um pouquinho, voltou a cair. Olha a inclinação dessa curva. Inclinação, lembra lá a aulinha da escola, 2º grau? Inclinação é aceleração. Essa curva está muito inclinada, está muito acelerada. Então a cada medição só aumenta e só vai aumentando a inclinação. Olha como aumentou a inclinação da medição anterior para essa. Então, ou seja, tá saindo do controle o negócio. Tem solução? Tem. Fazer as operações de renda mensal, renda instantânea, que você vai ganhar acima da inflação, acima da renda fixa. Além de proteger seu dinheiro, você tá lucrando, tá crescendo. Aqui no canal tem conteúdo para isso. Tá aí, é só começar, é só fazer, é só estudar. Então, isso aqui preocupa, tá? Pouca gente falando disso, agora está começando a ser falado, mas isso aqui realmente preocupa porque não é só que a inflação está alta, ela está acelerando e a cada vez acelera mais ainda. Isso pode sair do controle. O Brasil tem história recente de inflação galopante que saiu do controle. Ainda não estamos lá, mas temos que cuidar para não acontecer isso. Vamos lá, um resumo da semana política. Infelizmente, né, só tenho que falar de CPI, então eu só vou dar as manchetes
extraídas do broadcast. Não é opinião, são apenas manchetes extraídas. Então, na segunda-feira, a principal manchete de destaque foi: CPI avalia ouvir somente o governador do Amazonas. Terça-feira, CPI quebra sigilo de Carlos Bolsonaro e causa impacto e pode ser adiada, né? Na verdade, o que acontece? Eles estavam meio uma bola dividida ali. Uma parte da comissão queria fazer a quebra do sigilo e outra parte não. Isso acabou não acontecendo, pelo menos em relação ao Carlos Bolsonaro. E o governador do Amazonas, ainda na terça-feira, ele já entrou no STF pedindo para não depor na CPI. Na quarta-feira, título da manchete: CPI aprova a convocação de Osmar Terra e outras autoridades, né? Então, convocação aí do pessoal mais ligado ao Bolsonaro. Na quinta-feira, após a decisão do STF, o governador do Amazonas não vai depor. Então, ele entrou lá na terça-feira com o pedido e na quarta já foi aprovado para ele não depor na quinta-feira. E ainda na quinta-feira, a aprovação, agora sim, aprovado foi na quinta-feira a quebra do sigilo telefônico do ex-ministro Pazuello e do ex-ministro Ernesto e outras autoridades, né, ligadas ao governo. Na sexta-feira, no dia de hoje, ainda estamos aqui em andamento, na hora do fechamento aqui do programa, mas a CPI já iniciou a sessão e está ouvindo especialistas que são especialistas da área de saúde, que são críticos ao governo, à postura do Bolsonaro. Então esse aí foi o resumo em fatos, em títulos, em headlines, em manchetes aí do Terminal Broadcast, tá? Então é um pouquinho tendencioso nessa CPI, mas vamos lá, vamos seguir. No mercado, as ações em geral, elas pararam de subir, e muitas das ações que tiveram grande participação nessa alta devolveram já boa parte dos lucros. A gente vai ver isso nos gráficos já, né? E agora, para a gente finalizar, antes de ir para os gráficos, falar das operações renda segura, renda instantânea, renda mensal. A gente nadou de braçada, acertamos todas. Todas as opções já viraram pó, que foram vendidas. Todo mundo já está encerrando as operações e semana que vem é dia de fazer novas posições para julho. Então agora, para a gente dar uma olhada no gráfico, vamos passar aqui mais uma vez e aí eu vou puxar aqui o Profit Chart. Então vamos lá, a gente já tem aqui, por exemplo, Via Varejo, que na semana anterior a gente teve uma alta de 14%. Nesta semana atual a gente viu que ela está devolvendo 2,68. Carmine, mas 2,68 não é tanto. Mas se a gente pegar em relação à máxima, ela já voltou quase 9% do valor que ela chegou essa semana. Então, sim, esse candle aqui, ele tem uma representatividade ali, meio demonstra que passou aquele efeito ali dos dados positivos que vieram no varejo, e que não só a Via Varejo, Magazine Luiza, outras empresas essa semana ligadas ao varejo ajudaram muito a impulsionar o índice para cima. Então, esse efeito meio que já passou e agora elas estão sujeitas às decisões e os novos... o que vai ser daqui para frente, né? Como que vai... Aqui, várias cidades, várias capitais estão ainda abrindo e fechando, e isso atrapalha muito o comércio e a economia. Temos aqui também, setor bancário, Itaú também, mesma coisa, do topo já devolveu 7% e está fechando a semana com uma alta de apenas 1,2%. Bradesco, a mesma situação, ainda um pouco pior, negativo, com uma queda de 0,79% na semana e já recuou do topo ali em torno de uns 4%. Temos aqui a Vale ficou bem estagnada semana passada, ela estava com vários problemas judiciais, decisões que eram contrárias à empresa, risco em novas barragens, então uma situação bem delicada, mas ainda assim subindo 1,24% essa semana, recuperando um pouquinho, ela já teve uma queda mais acentuada e já está recuperando um pouquinho. Petrobras por si, né, tem vindo aí numa grande tendência de alta. Semana passada subiu muito, subiu quase 6%, e agora já dá uns sinais aí de andar de lado, sinais de topo. A gente vê esse candle aqui que é um doji, onde você tem um corpo bem pequenininho entre a máxima e a mínima e grandes sombras, ou seja, fez uma alta, fez uma baixa e está fechando quase que a semana no 0 a 0 com uma leve alta insignificante de 0,5%, ou seja, 0,5%. Então a ação meio que chegou num topinho aqui e pode voltar a cair já nas próximas semanas. E aí a gente fechou aqui o nosso resumo semanal, deixa eu voltar para mim. E vamos lá, pessoal, coloca aí seus comentários, o que você achou. Se ficou alguma dúvida, pode escrever. Vai ser um grande prazer interagir com vocês aí através das perguntas e respostas.
E se quiser, pode me seguir lá no Instagram, @carmine.cantuária, e a gente se fala por lá. Um grande abraço e até o próximo episódio.